E aí, pessoal? Beleza? Vamos iniciar a nossa aula hoje. Esperar o pessoal acabar de entrar aí, que eu já comento essa questão da mudança que a gente vai ter no horário. Esse horário vai ficar permanente agora, tá? Depois, com o tempo agora, deve voltar tudo presencial mesmo, tanto a aula de manhã quanto a aula à tarde. Aí, o que vai acontecer? Vocês, na sexta, vocês terão 2 horários com a Lenise, os 2 primeiros horários, aí eu não dou mais aquele horário de 7h50. Aí eu venho para a tarde com vocês, esse horário da Lenise, e em seguida eu fico no terceiro ano, tá? E facilita, porque com a exclusão do pré-vestibular, aí eu fiquei só com essa aula de manhã, para eu dar essa aula de manhã aí no colégio, aí eu libero minha sexta, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a química orgânica, que nós já estávamos fazendo exercícios, né, referente a essa matéria. Agora vamos analisar na apostila, que é essa que vocês fiquem com a apostila aberta, tá? Apostila na primeira aula nossa. Então, a gente vai dar a Química 1 e a Ana já deve ter começado com vocês também hoje, né? A Química 2, tá? Então, são 2 frentes, não é que nem o ano passado, que na apostila do SAS vinha uma frente única. Esse ano tem essa vantagem de vir, tá? As 2 frentes, e no terceiro ano também nós temos 4 frentes no terceiro ano. Aí a Ana fica com 2 frentes e eu fico com 2 também, tá? Então é tranquilo. A gente vai analisar aí na apostila de vocês, com relação aos conceitos iniciais acerca da química orgânica. E eu tive a oportunidade de, em aula, com aqueles documentos, né? Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre a origem da química orgânica. E, como eu já antecipei, o material aqui ele vai abordar um pouquinho desse assunto, tá? É um assunto bem legal, porque antes deles se preocuparem com os compostos orgânicos, já havia, então, a chamada química inorgânica, que era conhecida na época como o reino mineral. Então, falava-se em reino mineral, qual era a colocação ou qual era o pensamento que se tinha todas as vezes que nós abordávamos algo sobre o reino mineral. Então, falou em reino mineral, lembrava de estruturas como água e sais minerais, tá? Que eram componentes da matéria e que haviam sido já catalogados, inclusive por Boyle e por Lavoisier, tá? Então, falava-se muito nesse reino mineral. Aí, quando chegava no reino, tá, orgânico, ou seja, na composição dos seres vivos, havia, então, uma série de colocações sobre esse reino orgânico. A primeira colocação que se fazia era que todos os compostos orgânicos que nós temos no nosso corpo, à base de carbono, por exemplo, à base de nitrogênio, à base de fósforo, à base de oxigênio, para citar alguns, e à base de hidrogênio, né? Esses compostos, eles eram sintetizados, segundo esse conceito inicial, apenas no interior de seres vivos, quer sejam animais, quer sejam plantas, quer sejam seres bastante pequenos, que na época eles não tinham muita dimensão ainda, mas eles chamavam já de seres microscópicos, tá? Então, olha só, o conceito que se tinha, e o conceito que foi elaborado inicialmente, era um conceito que envolvia um pouco da ciência, mas é um conceito que tinha um certo resquício da própria, que nós chamamos alquimia, que havia já se findado, mas alguns preceitos místicos ainda prevaleciam. E nesse pensamento científico, você tem, então, o Berzelius, que ele vem e diz o seguinte, a partir da teoria da força vital. Ele diz que apenas os seres vivos eram capazes de fazer o quê? De produzir, sintetizar os compostos à base de carbono, ou seja, os compostos que nós chamamos de compostos orgânicos. Mas aí, então, essa teoria, ela caiu por terra. Por quê? Porque ele estabeleceu essa teoria no final do século, praticamente no final do século XVIII, e já no início do século XIX, um dos discípulos dele,
que eu já até apresentei para vocês, do Berzelius, tá? Que é o Roller, ele vai contestar essa teoria do Berzelius e vai dizer o seguinte: não são apenas os seres vivos que têm a capacidade de produzir compostos orgânicos, como, por exemplo, carboidratos, como, por exemplo, proteínas, como, por exemplo, aminoácidos, como, por exemplo, lipídios, e assim vai. Não são apenas os seres vivos que têm essa prerrogativa. Ah, não são? Não. Então, como é que você vai fazer? Bom, ele partiu do processo empírico, daquilo que nós chamamos de empirismo, e a partir desse processo empírico, ele consegue, então, provar, através de experimentação em laboratório, que era possível você fabricar compostos orgânicos, tá? Em laboratório. Então, essa ideia de que havia uma força vital no interior dos seres vivos, e essa força vital era a mola motriz para a produção dos compostos orgânicos, essa teoria caiu por terra, tá? A partir de Roller, um dos discípulos de Berzelius, Berzelius esse que havia então estabelecido essa teoria. Então, por que Roller foi importante? Aliás, nós até fizemos alguns exercícios sobre Roller. Ele propõe as primeiras sínteses orgânicas, tá? Em ambiente de laboratório. Ele propõe ambiente de laboratório. Sim, então, inicialmente, antes dele propor em ambiente de laboratório, você teve aqui alguns experimentos, tá? Que foram feitos aqui a partir das publicações referentes a Lavoisier e dos pensamentos daquele que é considerado um dos pais da química moderna, principalmente da química inorgânica, que é Antoine Lavoisier, tá? Você tem aqui, ó, um cientista francês que utilizou gordura animal. Isso aqui você já viu, e talvez alguns já tenham presenciado isso aqui muito no meio rural, a questão da gordura animal e da relação que há com o sabão, tá? Essa gordura animal aqui pode ser aquela gordura subtraída, por exemplo, do toucinho do porco. Vamos pegar um animal que tem bastante aí gordura, então você pega o porco que tem o toucinho, tá? O que vai acontecer? O porco, ele tem um detalhe interessante. Quando você pega a gordura, e muitas vezes eu cito lá, por exemplo, lá no meu restaurante, você pode utilizar essa gordura, que sobra muita gordura, muitas vezes, né? Então, você não vai reutilizar a gordura. Se você usa, por exemplo, banha de porco ou toucinho, se você pega a gordura já que foi utilizada, você mistura essa gordura com soda cáustica, tá vendo aqui, ó? Soda cáustica, Zé. Então, a soda cáustica, você mistura com água, tá? Aí você obtém o que nós chamamos de sabão. Provavelmente vocês já viram o pessoal fazer essa mistura, não sei, talvez até na casa de vocês, na roça, na zona rural, alguma coisa assim, funcionários ficam misturando, né? Ficam batendo a soda cáustica com água e com a gordura, até surgir aquilo que nós chamamos de sabão de barras. Então, a partir desse sabão de barras, tá? Você pode, então, obter, tá? Os lipídios, que é a obtenção dos ácidos graxos, tá? Então aqui você tem um dos componentes da gordura, exatamente. Mas só que nesses experimentos iniciais, o que você conseguiu? Você conseguiu, a partir de um composto orgânico, a partir de uma substância orgânica, na presença de substâncias inorgânicas, como hidróxido de sódio, que é o hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, e a água, você obtém o sabão, e do sabão aqui você sabe que um dos principais componentes obtidos são os ácidos graxos, tá? E também o glicerol, de onde você extrai aí a fórmula básica daquilo que nós chamamos de açúcar. Então, gordura. Quando você quebra a gordura, fraciona a gordura em micromoléculas, você tem, então, o ácido graxo e glicerol. Por que a princípio foi importante essa publicação? Foi importante que você conseguiu, a partir de um substrato orgânico,
produzir outros substratos orgânicos, tá? Aí, depois disso, tá, veio essa questão do roller, né, para contrapor de imediato aquela situação de que não se podia produzir substâncias orgânicas através do laboratório. Aí, o que Roller fez? Ele usou um sal, aquele famoso cianato de amônio, que nós comentamos com vocês já nas aulas anteriores. Está aqui o sal, ó. Então, aqui eu tenho um composto inorgânico, tá? Que é o cianato de amônio. E a partir desse composto inorgânico, o cianato de amônio, na presença de calor, ele obteve aqui, ó, um composto orgânico. É a mesma ureia que ela é obtida na nossa urina, tá? Então, a partir de um composto orgânico, inorgânico, tá? Que é um sal, ele conseguiu em laboratório obter um composto orgânico, que é o cianato. Aí, meu caro, a teoria da força vital, ela desceu por água abaixo, tá? Porque a teoria da força vital, ela dizia que apenas no interior de seres vivos era possível a obtenção dos famosos compostos orgânicos. Então, isso foi definitivamente comprovado que não era verdade. Então, em laboratório, era possível eu pegar indivíduos que na época compunham o reino mineral, que hoje nós chamamos de química inorgânica, e a partir dessas substâncias, não indivíduos, dessas substâncias, você obteria uma substância orgânica. Então, Roller, ele decreta aqui, ó, tá? O término da teoria da força vital de Berzelius. E a partir dele surgem outros que passaram a ser conhecidos também como o pai da química orgânica. Um detalhe aqui para eu esclarecer com vocês. Então, o nome hoje correto que nós utilizamos para química orgânica, nós utilizamos o nome de química do carbono. Por quê? Porque essa química do carbono, ela não envolve apenas, tá, matéria de seres vivos, orgânicos. Por exemplo, muitas rochas têm determinados compostos orgânicos. Você tem algumas pedras que são exclusivamente formadas por cadeias de átomos de carbono. Vou citar uma bastante valiosa, é o caso do diamante. Tem uma que provavelmente alguns agora estão com ela na mão, que é a grafite, tá? E também grafite e diamante são alótropos, né? São compostos parecidos, formados com rede de átomos de carbono, só que um apresenta o grau de dureza altíssimo, que é o caso do diamante, porta-vidro, né? E o outro não. E o outro é extremamente frágil e maleável, mas ambos são formados a partir de carbono. Então, essa expressão química orgânica dá a entender que a química ela ficaria restrita apenas a compostos sintetizados por seres vivos. E não é esse o objetivo. Então, quando a gente trabalha com essa parte da química, que vocês vão ver, eu insisti ao longo dessas semanas iniciais com vocês, é uma das partes da química mais fáceis, vocês vão entender, não é nenhuma brincadeira, nenhuma coisa, né? Nenhuma ironia que a gente está fazendo, não, é verdade mesmo. Você vai ver que é uma das partes mais fáceis de serem aprendidas, é uma das partes mais práticas. A gente já fez bastante exercício, vocês vão ter oportunidade de acompanhar que isso é verdade. Só que, na verdade, não é legal chamar de química orgânica, embora esse é o nome mais usual. Ficou consolidado esse nome desde Berzelius, tá? Mas o mais legal é nós chamarmos mesmo, usarmos a expressão que é mais abrangente, a química do elemento carbono, tá? Essa é a expressão mais correta utilizada hoje, pertinente a essa química. Então, tem seres orgânicos, mas tem também seres que não são produzidos no nosso corpo, que entram nessa química do carbono, tá? Bom, e tem um detalhe também, Zé, todo elemento, às vezes o pessoal pergunta, né? Todo elemento, eu já até em aulas passadas, acho eu que já tinha mencionado para vocês, não me lembro certo, mas todo elemento orgânico, então, se tiver carbono, eu posso dizer que é da química do carbono, que é da química, entre aspas, orgânica? Não necessariamente, tá?
você tem alguns elementos que são elementos que têm carbono, mas são elementos que nós estudamos na química, junto com a química inorgânica, na verdade. Por exemplo, alguns gases, caso do monóxido de carbono, tá? E o caso do dióxido de carbono, tanto o CO quanto o CO2. Eles são compostos com formações à base de carbono, mas que normalmente nós vamos estudá-los muito mais, tá? Na química inorgânica. Outro composto também que a gente fala muito são, por exemplo, sulfeto de carbono. Tá aqui, ó. Muito estudado também na química inorgânica, tá? O carbureto. Esse carbureto aqui, ele é um composto interessante, tá? Que é o carbureto de carbono, de cálcio, aliás. Por quê, Zé? Porque ele, muitas vezes, o carbureto ele é utilizado para acelerar a maturação dos frutos. Tem uns tabletzinhos que você coloca, tá? Em locais onde você tem lá várias bananas, por exemplo, verdes, aí você quer acelerar o processo de maturação, você pode usar muitas vezes esse carbureto. Esse composto, embora ele tenha carbono, ele não é considerado um composto da química, entre aspas, orgânica, tá? Assim como o grafite, assim como o diamante, assim como esse ácido aqui que é fundamental no nosso metabolismo, que é o ácido carbônico, que é o H2CO3. Esse ácido aqui, ele é interessante, que no nosso sangue, quando a gente fala que o indivíduo ele tem um sangue carregado de CO2, carregado de gás carbônico, a forma que esse sangue está sendo transportado, o sangue venoso, tá? A forma do CO2 sendo transportado no sangue é a partir da cisão desse ácido carbônico aqui, ó. Então você tem íons H+, e íons bicarbonato. Então a forma de íons bicarbonato dissolvidos no sangue venoso é a principal forma de movimentação do carbono no nosso sangue para que ele seja expelido para o ar atmosférico na forma depois de CO2, tá? Então, os compostos à base de carbonato, os compostos à base aqui de cianeto, por exemplo, aqui eu tenho um ácido que tem carbono e nitrogênio, eu tenho o famoso ácido cianídrico, tá? Esse ácido também aqui, ó, que é a base do cianato, que é o ácido ciânico, tá? Esses compostos aqui são compostos bastante utilizados na química inorgânica e não na química orgânica, embora são compostos que apresentem o elemento químico carbono, tá? Bom, e aí, Zé? Bom, esses compostos, no nosso caso aqui, quando a gente traz aí para a esfera dos seres humanos, nós vamos ter aqui a participação desses compostos de uma forma muito generalizada. Por exemplo, já falei para vocês sobre os derivados de petróleo. Quase tudo que nós temos na nossa casa hoje é um tipo de derivado de petróleo. Ah, é verdade? Por quê? Porque muitos estão relacionados a polímeros, e polímeros estão relacionados, tá, às vezes, a plásticos de uma forma geral, tá? Desde muitas vezes uma obturação que você tem no seu dente, um amálgama, que é um derivado de petróleo, até aqui, ó, instrumento que a gente está utilizando agora, tanto para passar o conteúdo para vocês, quanto para vocês assistirem. Então, boa parte da caixa do notebook, por exemplo, é feita com derivado de petróleo. Então, e você tem a polimeria, você tem compostos a partir, tá, de compostos de redes de átomos de carbono que formam os plásticos e outros compostos em geral. Então, assim, está muito presente no alimento, químico orgânico, você está comendo aí uma batata frita, puro carboidrato, né, Zé? Isso. Você está comendo uma picanha, tem muita gordura e proteína, né? Nos pesticidas também, tá? Então, a química orgânica, a gente pode dizer que ela está presente conosco no nosso dia a dia, tá? Ah, Zé, mas é facinho? É uma química muito facinho. Então, aquilo que nós já falamos, só para a gente, como a gente está começando a apostila aqui, para a gente não queimar etapas, eu até pensei em começar na aula 3, eu falei, mas vamos voltar aqui já no material apostilado, para você acompanhar depois, para facilitar o estudo de vocês, da forma como está na apostila, inclusive, tá? Mas isso não implica em dizer que vocês não possam utilizar também os resumos que eu passei. Mas olha só, aí lembra desse cidadão aqui, ó? Esse cidadão aqui foi um dos principais
estudantes da química, e até hoje nós temos aí, tá, um arsenal de conhecimento embutido nas teorias daquele que nós chamamos de Kekulé, tá? Esse cara foi fera, tanto ele quanto o parceiro que estudava com ele, que é o Cooper, mas quem ganhou mais nome mesmo, quem ficou mais conhecido, foi o Kekulé. O que ele diz? Ele diz algo interessante. Primeiro, o postulado dele que o carbono que nós vimos, ele é tetravalente. Mas, então, se ele é tetravalente, ele vai estabelecer 4 ligações. Ah, Zé, mas o carbono não tem número atômico 6? Então, na primeira camada, ele não tem 2 elétrons, um S2, 2S2, 2P2. E na segunda camada, ele não tem 4 elétrons? Tem, tá? Só que nós vamos ver que o carbono aqui, ele vai ter uma situação atípica, né? Zé, qual que é a situação atípica do carbono? Bom, para ele ficar estável, ele vai precisar, então, compartilhar 4 elétrons. Mas a razão que leva ele compartilhar 4 elétrons vai ser um processo, que a gente vai ter aqui na apostila agora do SAS, uma aula, que eu acho que é a aula 3, uma aula exclusiva para nós explicarmos esse processo. Só que esse processo também, nós estudamos ele no ano passado, vocês viram comigo, de forma geral, sobre a hibridização, tá? A gente vai ver o que acontece com alguns compostos, como o carbono, por exemplo, que tem a fusão entre os orbitais S e o orbital P, tá? Para explicar aqui de forma contundente a sua tetravalência. Aí você vai ter, então, os 4 elétrons livres aguardando, tá? Um elétron para preencher o seu orbital. Então, nesse caso, primeiro postulado de Kekulé, o carbono é capaz de estabelecer 4 ligações, tá? Ligações essas covalentes, ligações essas que envolvem o compartilhamento de elétrons. Não são ligações iônicas, são apenas ligações covalentes, tá? Bom, isso nós já estávamos falando e nós estávamos também resolvendo exercícios a partir desse conceito da tetravalência, tá? E aqui, nessas hibridizações, a gente vai ver que ele pode ser submetido à hibridização SP, SP2 e SP3. SP1, SP2 e SP3. Na aula 3, vai voltar a falar sobre isso, e a gente vai aprofundar bastante nessa questão da hibridização do carbono. Então, o primeiro princípio do postulado de Kekulé e Cooper é que o carbono ele é capaz de estabelecer 4 ligações. Segundo princípio, o carbono ele tende a formar rede de átomos de carbono. Aí você vai dizer assim, Zé, mas sempre ele vai formar rede de átomos de carbono? Aí eu vou dizer assim para você, nem sempre. Por exemplo, você tem o gás metano, que é um composto da química orgânica, ele só tem um átomo de carbono e 4 hidrogênios, que é o CH4, tá? Ah, mas então se ele só tem um átomo de carbono, nesse caso, então, Zé, ele não é um composto formado por rede, né? Não. Então, alguns compostos, na maioria das vezes, quando nós falamos de compostos à base de carbono, eles tendem a formar cadeias. O que é diferente de dizer o seguinte, que sempre eles formam cadeias. Por quê? Quando você tem compostos ligados entre carbonos, você tem uma estabilidade maior, tá? Entre a coesão das moléculas de carbono, certo? Agora, a gente vai ver que, às vezes, aqui, ó, por exemplo, eu poderia ter um heteroátomo, né? Podia ter oxigênio aqui no meio, ó, tá? A gente vai ver o que acontece quando a gente tem um heteroátomo. Mas aqui, analisando os compostos com redes de átomos de carbono, então é comum você pegar aqui, ó, uma cadeia alifática, por exemplo, que a gente chama de cadeia aberta, tá? Então, essa cadeia aberta aqui é formada por uma rede de átomos de carbono. Ou você pegar uma cadeia alicíclica,
tá? Então, alicíclica é uma cadeia fechada, né, Zé? Que não é aromática. Então, aqui eu tenho 4 átomos de carbono fechados, tá? Então, de qualquer forma, eu tenho uma rede alifática e aqui eu tenho uma rede alicíclica, tá? Uma rede aberta e uma rede fechada. Então, é muito comum. Então, segundo o postulado de Kekulé, o carbono, ele tende a se unir, tá? Formando aí várias cadeias. Então, você pega, por exemplo, os combustíveis, que tem subido tanto no Brasil ultimamente, está essa discussão sobre o preço de combustíveis, né? Enfim, como um royalty, uma mercadoria internacional, você tem essa briga aí, o combustível em si, a famosa gasolina, tá? É um composto com 8 átomos de carbono. Nós vamos estudar bastante sobre a gasolina, vamos entender bastante sobre essa formação. Agora aqui, olha, outra coisa que é defendida pelo nosso amigo Kekulé, Cooper, tá? Quais são os tipos de ligações? Se eu sei que o carbono ele pode estabelecer até 4 tipos de ligações, ou seja, ele pode estabelecer até 4 ligações pela sua tetravalência, quais são os tipos de ligações, tá, estabelecidas pelo carbono? Então, aqui, como eu tenho as cadeias, todas aqui são abertas ou alifáticas, olha só, quando eu tenho apenas simples ligações, tá, entre os átomos de carbono, nós já vimos isso que eu chamo essa cadeia aqui, ó, de cadeia saturada, só tem simples ligações. Agora, se entre os carbonos eu tenho dupla ou tripla ligação, eu vou ter aqui, ó, uma situação de uma cadeia insaturada. E note você um detalhe bastante interessante. O princípio da tetravalência sempre é mantido. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não interessa. Tem 2 ligações aqui com mais 2, 4. 2 aqui com mais 2, 4. Aqui eu tenho 3 com 1, 4. 3 com 1, 4. Então, o princípio de 4 ligações sempre ele é prevalecente. Outra coisa, tá? Entre essas ligações que nós temos aqui, quando as ligações são simples, eu já falei para vocês, ó, a gente tem uma interação mais forte entre os átomos de carbono, tá? E essa interação mais forte aqui a gente representa por essa letra grega que a gente chama de sigma. Tá aqui o sigma, tá? Agora, quando eu tenho uma dupla ligação, sempre você tem uma ligação sigma, que é uma ligação mais forte, e você vai ter aqui sempre, ó, uma outra ligação que está em azul aqui, que é uma ligação mais fraca, que a gente vai chamar de ligação π, aquela que tem aquela interação formando um ângulo de 90 graus, tá? E da mesma forma aqui, ó, eu tenho uma tripla. Toda vez que você tem uma tripla ligação, você tem uma ligação sigma e as outras duas são mais fracas, são π. O que significa ser mais fraca? Significa que, se eu submetê-las ao aquecimento, tá, elas vão se desfazer com mais facilidade, com mais rapidez do que essa ligação primeira aqui, que é sigma, certo? Elas são mais fracas, nesse sentido. Então, Kekulé, ele diz isso. Ele diz que o carbono, tá, ele pode formar saturações, quando ele tem apenas uma ligação simples, ou ele pode formar também insaturações, quando entre os átomos de carbono surgem ligações duplas ou triplas, mas o princípio da tetravalência ele será mantido, tá? E aqui também, ó, você vai falar assim, Zé, nesse caso aqui eu posso ter ligações duplas ou triplas com elementos que não sejam carbono? Posso. Lembrando que o carbono ele tem, tá, 4 elétrons na última camada, então ele pode compartilhar 4 para ficar com 8, que é o número de elétrons que traz estabilidade aos gases nobres. Então, por exemplo, aqui não importa, ó, tem 1, 2, 3, 4, o oxigênio tem 6, precisa de 2. Então, ele compartilha 2 aqui com o carbono. Então eu posso ter aqui, Zé, um composto com carbono, olha que legal, e oxigênio com dupla ligação. Posso ter, tem, sem problema. E aqui? Aqui você tem, então, um composto com carbono ligado com o nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons, precisa compartilhar 3 para ficar com 8. Posso ter aqui também, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, tá?
Então, olha só, esses 3 princípios básicos aí do postulado de Kekulé, tem que guardar, Zé? Tem que guardar. E é tranquilo esses princípios, não vai causar nenhuma dificuldade para vocês. Agora aqui, olha que legal. Quais são as características que nós temos aqui? Vou colocar aqui, ó. Espera aí que saiu. Quais são as características que eu vou ter aqui, ó, dos compostos orgânicos? Quais seriam essas principais características que compõem os compostos orgânicos, tá? Então, só para a gente ter alguma noção aqui, já bem imediata e bem direta, daquilo que nós já havíamos falado com vocês. Primeiro, os compostos orgânicos, tá? Eles estão bem presentes no nosso meio. Então, se eles estão bem presentes em nosso meio, você tem, tanto de forma sintética quanto de forma, tá, natural, uma grande quantidade de compostos que, na maioria das vezes, nem sempre, eles são formados por uma rede de átomos de carbono, tá? Agora, quais são os principais elementos que nós chamamos de organógenos, tá? Ou átomos, de quais elementos que estão mais presentes nos compostos conhecidos como compostos orgânicos? Então, ó, nós temos aqui, principalmente, quais seriam esses elementos? Principalmente, nós vamos ter aqui, ó, carbono, vendo aqui? Olha só, eu vou ter aqui o carbono, o hidrogênio, então tá aí, ó, carbono e hidrogênio. Vou só dar uma diminuidinha aqui, que tá dando um belzinho. Espera aí. Dá uma saidinha aqui. Isso. Então, olha só, nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, tá? Além do oxigênio, nós temos, por exemplo, o enxofre, também é um composto bastante presente. Nós temos o nitrogênio, tá? E nós temos o fósforo. Então, aqui, ó, você tem os compostos mais badalados, que sempre estão presentes aí, os organógenos, tá? Formando aí os compostos a partir de rede de átomos de carbono. Fala, então, Zé, carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? São esses mesmo, são esses compostos. A base são os átomos mais presentes, CHON-PS. Você guarda assim, CHON-PS são os átomos mais presentes nos compostos que nós chamamos de compostos orgânicos. Outra coisa, nas ligações, que nós chamamos de ligações com compostos orgânicos, quem prevalece, portanto, são as ligações de compartilhamento, tá? Ou seja, são ligações de compartilhamento, são as ligações que nós chamamos de ligações covalentes, tá certo? Então, esses compostos, eles têm menor resistência quando são aquecidos. Principalmente, quanto maior o número de insaturações, duplas e triplas ligações, tá? Menor vai ser a resistência ao calor. Então, as ligações acabam quebrando, tá? Então, ao contrário das ligações eletrovalentes, esses compostos aqui têm essa condição aqui, ó, de apresentar essa fragilidade ao calor, tá? E aqui, ó, ainda nós vamos ter aqui, ó, eu só sair aqui para a gente... Eu não sei por que o negocinho do mãozinho aqui ficou enchendo o saco. É que eu pus a mãozinha. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, como é que é a classificação do carbono? Nós já falamos para vocês isso aqui também. Você pode ter carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. Então, nós até fizemos exercício já sobre isso. Carbono primário é quando ele não está ligado em nenhum carbono, ou ele está ligado em pelo menos um carbono, só tem um vizinho carbono, tá? Primário. Se ele estiver ligado a 2 átomos de carbono, tá? Ele é o carbono secundário. Se ele estiver ligado a 3 átomos de carbono, ele é terciário. E se ele estiver ligado a 4 átomos de carbono,
nós vamos chamá-lo, então, de carbono quaternário. Então, seguindo isso aqui, que nós passamos para vocês na apostila, então é muito facinho, tá? Então, aqui, ó, você tem aqui, ó, como é que eu vou classificar aqui, Zé? Bom, se eu quero saber esse amarelinho aqui, quantos vizinhos carbonos ele tem, Zé? Ó, tem um vizinho, dois, três, quatro. Então, ele é quaternário. Se eu quero saber esse meio pêssego aqui, ó, quantos vizinhos ele tem, Zé? Um, dois, três. Então, ele é terciário, tá? Ô, Zé, esse aqui não tem nenhum carbono vizinho a ele, tá? Ele está ligado a um oxigênio. Então, ele é o carbono primário. Ah, Zé, mas se ele tiver apenas um carbono de vizinho, também ele é primário, esse carbono azulzinho aqui, ó. Aqui, mesma coisa, carbono primário. Ô, Zé, e quando ele tem dois vizinhos carbonos, ó, tem um vizinho aqui, outro vizinho aqui, ó, secundário. E esse aqui, ó, um vizinho aqui, outro vizinho aqui, também secundário, tá? Agora, vamos lá. Nesse caso, quanto ao tipo de ligação, então aquilo que eu já havia comentado com vocês, já também comentei nessa aula, você pode ter aqui um carbono saturado. Nesse caso do carbono saturado, nós vamos ter aqui aqueles que apresentam apenas ligações simples, tá? Então, se você tiver um composto que só tem ligação com apenas uma barrinha entre os compostos de carbono, ele é saturado. Tá? Então, por exemplo, essa ligação aqui, ó, é uma ligação saturada. Agora, você bateu o olho aqui, ó, aqui tem uma dupla ligação, é uma ligação que a gente chama de carbono insaturado, uma dupla ligação. Se tem uma tripla ligação, aqui você já tem uma insaturação. Então, ó, insaturação aqui, tripla, insaturação aqui, tripla. E aqui, Zé? E aqui, Zé, que tem simples ligação? Aí nós temos o que nós chamamos de saturação. Nossa, é verdade. Então, você tem uma saturação apenas quando você tem simples ligações entre os carbonos. Exatamente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Outra coisa também que nos desperta a atenção. Então, Zé, para eu classificar aqui os átomos de hidrogênio em relação aos átomos de carbono, primeira coisa, o principal ligante nos compostos orgânicos que se manifestam aqui alocados com o carbono é o hidrogênio, tá? Esses são os principais ligantes. Então, dessa forma, eu vou ter aqui, ó, em relação aos átomos de carbono, olha só, como é que eu vou ter aqui a classificação do hidrogênio? Então, quando a gente chama de primário aqui, ó, o que você tem aqui, ó? Você tem um átomo de hidrogênio ligado a um carbono primário, tá? Quando você chama aqui de secundário, você vai ter, então, hidrogênios ligados a carbono secundário. E terciário, quando você tem hidrogênios ligados a carbono terciário. Então, fica fácil você determinar aqui, ó, tá? Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele só tem um vizinho. Ah, Zé, se ele só tem um vizinho carbono, ele é um carbono primário. Então, os hidrogênios que estão ligados a ele são também conhecidos como hidrogênios primários, tá? Zé, esse carbono aqui, ó, tem dois vizinhos carbono, ó. Esse aqui, mesma coisa. Tem dois vizinhos carbonos. Então, os hidrogênios ligados a eles, se ele é um carbono secundário, os hidrogênios ligados a eles são hidrogênios secundários. Nossa, é fácil, hein, Zé? Pois é, olha só esse carbono aqui, ó. Ó, ele tem um vizinho, dois vizinhos carbono, três vizinhos. Então, esse único hidrogênio aqui, como ele é um carbono terciário, esse único hidrogênio aqui, o nome dele vai ser, então, um hidrogênio terciário. Por quê? Porque ele está ligado a um carbono terciário. Então, bem facinho, tá? E aqui, ó, você vai ter alguns compostos, como eu já havia mencionado anteriormente, que ele vai apresentar o famoso heteroátomo, tá? O que é esse heteroátomo? É um átomo diferente do carbono. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho o oxigênio no meio dessa cadeia. Nossa, é verdade, Zé. Então, ó, se entre as ligações de carbono surgiu um átomo diferente, por exemplo, o oxigênio, aí eu já tenho aqui um heteroátomo.
tá? Aí, ó, eu tenho uma cadeia aqui, ó, heterogênea, porque é a participação de um heteroátomo. Numa cadeia que você não tem um heteroátomo, só tem átomos de carbono, você tem uma cadeia que a gente chama de homogênea, tá? Aqui você também tem, ó, uma situação, tá? Que você tem aqui, ó, um heteroátomo. Tá vendo aqui? Então, você tem aqui, ó, o nitrogênio no meio da cadeia de carbonos. Agora, é interessante a gente mencionar que esse nitrogênio aqui, ó, embora ele está ligado a um carbono, ele não está no meio da cadeia entre carbonos. Então, nesse caso aqui, ó, você não tem o que nós chamamos aqui, tá, de heteroátomo, que na verdade, ó, ele está ligado para fora em um carbono, não está entre os carbonos. Aqui o oxigênio, mesma coisa. Ele está ligado a um carbono, não entre carbonos. Já esse outro oxigênio aqui, ó, ele está ligado entre carbonos. Esse é um heteroátomo, tá? Esse aqui não é um heteroátomo. E nós vamos aprender também mais à frente como é que nós vamos determinar qual é a cadeia principal de um composto orgânico, tá? Como é que a gente vai colocar númerozinho? Será que tem alguma relação com a proximidade de dupla ligação, insaturação, proximidade do heteroátomo? Então, nós vamos ter a oportunidade de aprender mais sobre essa questão. Então, a princípio, esse é o heteroátomo, tá? E nós vamos ver aqui, ó, resumindo o que foi dito. Vamos pegar aqui. Comecei a falar para vocês, numa resolução da aula anterior, como é que nós abreviamos muitas vezes uma cadeia carbônica, e é muito comum que você se deparar com alguns exercícios, tá? E nesses exercícios você tem, então, a simplificação, muitas vezes, dessa cadeia carbônica. Então, por exemplo, quando você tem uma situação dessa aqui, ó, todos os pontinhos que você tem na reta aqui, ó, eles representam um átomo de carbono, tá? Então, se aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho um átomo de carbono, e cada carbono desse, esse aqui, por exemplo, tem uma ligação, eu vou completar aqui, está implícito que eu tenho mais 3 ligações. Quem que é o elemento, quando não aparece, que está completando a cadeia? Sempre a gente vai ter aqui o hidrogênio, tá? Então, aqui eu tenho um CH3, 3 ligações com hidrogênio, com carbono. Esse carbono aqui, ó, ele já tem 2 ligações. Então, CH2 aqui nesse carbono. Esse aqui, CH3. E assim vai, é só você contar. Nesses pontos, você sempre coloca carbono, 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 nos pontinhos, ó, carbono. Então, aí você conta quantas ligações que ele tem aqui já, uma, duas, faltam duas, você joga H2 aqui, tá? Aqui tem uma ligação, você tem um carbono aqui, faltam 3, você joga H3 aqui. E assim por diante. Aí você consegue, muitas vezes, externar uma cadeia carbônica de uma forma bem simples e bem objetiva. Que é o que acontece aqui, por exemplo, ó, tá? Você pode externar essa cadeia aqui, ó, dessa forma, assim, ou simplesmente quando você faz, tá? Esse traçado aqui, ó. Ah, Zé, então se eu tiver uma cadeia desse tamanho aqui, ó, eu posso externar aqui, ó, isso aqui é como se fosse o CH3 que está aqui, ó. Aqui é como se fosse o CH, aqui o carbono, aqui a ramificação aqui, ó, o metil, que a gente vai aprender a nomenclatura que eu tenho, tá? Aqui você tem outro CH2, tá aqui, ó. Aqui nesse ponto eu tenho um carbono, ó, um carbono, estabelecendo uma tripla ligação com outro carbono, tá? Que vai ligar-se então ao metil. Então, bem simplesinho, né? Bem fácil. Nossa, Zé, achei muito medíocre. É medíocre mesmo. Muito bobinho, tá? E aí dá para você classificar esses carbonos em função dos tipos de ligação que eles são estabelecidos aqui, estão sendo estabelecidos, tá? Então, só para a gente terminar, depois semana que vem a gente segue aqui, faz mais exercício. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício. Olha só, da apostila de vocês, referindo-se aqui aos exercícios propostos. Ele vai dizer assim, a equação a seguir representa a síntese da ureia. Então, exatamente foi essa equação que derrubou a proposta, tá, do Roller, que dizia que
compostos orgânicos eram produzidos apenas dentro de seres orgânicos, seres vivos. Então, você tem o cianato de amônio, na presença de calor, você formou um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Aí vai dizer assim, na história da química orgânica, essa reação representa um marco importante, pois, primeiro, confirmou a teoria da força vital? Não, pelo contrário. Destituiu a teoria da força vital. Confirmou que a força vital, a teoria da força vital, era equivocada. Letra B diz assim, mostrou que as substâncias inorgânicas podem ser sintetizadas in vitro? Não. Ele mostrou que substâncias orgânicas podem ser sintetizadas in vitro ou em laboratório, que é a mesma coisa, tá? Então, falso aqui. Foi utilizada por Lavoisier para confirmar a sua teoria da relatividade? Bom, quem propôs a teoria da relatividade foi Albert Einstein, tá? Quase 200 anos depois de Lavoisier. E essa teoria da relatividade de espaço-tempo está relacionada, então, à física, tá? E não às teorias do pai da química, um dos pais da química, que foi Antoine Lavoisier. Então, totalmente equivocado. Aí diz assim, essa teoria, tá? Dessa equação aqui, ó, tá? Foi importante na história da química orgânica, porque foi idealizada por Bergman, que revogou a teoria da força vital. Não, na verdade, quem idealizou foi um dos discípulos de Berzelius, né? E o nome dele, na verdade, era Roller, com W, né? Alemão Roller, tá? Então, tá também descredenciada essa resposta. E a letra E diz, foi a partir dela que Roller mostrou que a síntese dos compostos orgânicos não depende da vida. Correto, tá? A partir dela, ele prova que a partir de um composto inorgânico, é possível, sim, a obtenção de um composto orgânico, por exemplo, a ureia, tá? E mais um aqui, ó, depois na próxima aula a gente faz mais exercício. Aqui ele te deu assim, ó, observe a fórmula. Então, tem uma cadeia aqui aberta, ou também conhecida como alifática, tá? Aí vai dizer assim, ó, as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente, primário, quando ele tem só um vizinho carbono, vamos contar aqui, ó, aqui eu tenho um vizinho carbono apenas, então tenho um, aqui eu tenho, nesse aqui, ó, um vizinho carbono, 2, aqui eu tenho um vizinho carbono apenas, CH3 aqui, ó, 3, então, ó, aqui eu tenho um vizinho carbono só, 4, e aqui eu tenho um vizinho carbono só, 5. Então, posso dizer que carbono primário, eu tenho 5 aqui, tá? E o carbono secundário, Zé? Bom, vamos olhar aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, ele tem 3 vizinhos carbono. Aqui eu tenho, ó, um vizinho carbono, 2 vizinhos carbono. Então, aqui eu vou ter, nesse aqui, um carbono secundário. Tá? Carbono terciário agora, Zé. Olha esse aqui, ó, olhando para esse aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 vizinhos. Esse carbono aqui é terciário. Então, tem um. Esse aqui também, eu tenho 1, 2, 3 vizinhos, terciários. E esse aqui, ó, tenho 1, 2, 3 vizinhos. Então, eu tenho 3 carbonos terciários, eu tenho um carbono secundário e 5 carbonos primários. Então, você viria aqui, ó, e marcaria letra E. Você está vendo que os exercícios são bastante simples, tá? E bastante tranquilos aí de serem resolvidos. Nossa, Zé, mas é muito bobinho mesmo, né? É extremamente bobinho. Aí vamos deixar esse exercício para a gente fazer na segunda-feira, na nossa aula, tá? A gente faz esses 3, 4 e 5 aí, da apostila de vocês, até porque o tempo nosso está estourando, eu vou ter que entrar no plantão do terceiro ano agora. Então, tranquilo. Alguma pergunta? Alguma detalhe e tal? Então, pessoal que entrou depois, essa aula nossa agora, nesse horário, esse horário que era da Lenise, tá? Ela vai ficar consolidada nas quintas-feiras mesmo, tá? Eu tenho uma aula com vocês no terceiro ano à tarde,
Logo, a gente vai voltar tudo presencial. Aí, ao voltar tudo presencial, a gente vai ter as aulas presenciais mesmo, tá? E na sexta-feira, toda sexta-feira agora, eu já não vou ter mais aquela aula que eu tinha no segundo horário com vocês. Aí quem vai dar a aula vai ser a Lenise. Aí a Lenise já emenda as duas aulas. Ela mandou avisar vocês que amanhã ela vai estar começando a parte do referencial teórico, fazendo os exercícios de vocês, tá? Que ela já tinha combinado para fazer hoje à tarde e amanhã. A única diferença é que ela vai fazer tudo amanhã. Beleza, então? Então é o seguinte, na segunda-feira nós voltamos. Deixa eu interromper aqui. Não, peraí, não interromper a gravação ainda não. Coloca no chat para mim aí presente, aí, ó, pessoal que está presente, eu estava esquecendo. Isso, coloca ok, presente, tudo aí, que foi só para a gente ter aqui a relação dos alunos, que já sai na folhinha depois, no Drive. Beleza. Então, beleza, pessoal. Bom final de semana para vocês. Falou, Ataíde. Bom final de semana para vocês. Na segunda vez, valeu, Pedro Túlio. Segunda-feira nós nos vemos novamente.